carinhoso. Muita gente me chama de Matheus, sei Tio lá, tio Matheus. Matheus. Tio Matheus eu acho que é o mais carinhoso. Aham. Por conta de estar na escola, que lá na escola sempre tudo é tio, né? E acabou sendo tio Matheus e acabou pegando aí na minha escolinha de futebol. E tio Matheus, tio Matheus. Agora é tio Matheus Negrão. Aí, ó. É. E também, talvez no meu Instagram tá Mate Negrão, acabou pegando Matheus Negrão, Matheus Negrão. Só que tem um detalhe, Alan, a gente vai depois falar sobre isso, a família do meu pai de criação, o sobrenome do meu pai de criação é Negrão. É Benedito José Negrão. Ditão, né, que Negrão. ficou Ditão, mas é Negrão o sobrenome dele. E você viu que acabou casando dando certo, né? A família do meu pai é Negrão, realmente, sobrenome Negrão. E eu apelidou Matheus Negrão. Inclusive, Ju, você sabe que o Vinícius, que é seu cunhado, é neto do meu pai, Ditão, que é o Benedito José Negrão. E Sim. a gente tem esse parentesco, né? E acabou ficando. Matheus Negrão, mas se a gente for pensar, Levou tem a ao pé da família do letra. Negrão, E levou acabou ao pé da dando certo. letra. Que legal, cara. Mas você falou assim que você foi filho de criação, né? E como que foi tua infância, então, pô? Conta um pouco sobre a sua infância pra nós. Então, Alan, é assim, ó. A minha vida realmente é uma história, né? Eu tenho 2 pais e 2 mães, né? Uma já é falecida e meu pai também, de criação, também é falecido. Mas eu, por ser filho de criação, eu tenho 2 pais e 2 mães. E minha família é imensa. Eu tenho parente de tudo quanto é lado em Pontal. Pontal, fora. E isso me deixa contente. Eu não sou uma pessoa revoltada por isso. Pelo contrário, eu sou uma pessoa privilegiada por isso. Por ter vários parentes, né? Várias primos, primas e tios, né? Que eu considero todos. Tanto da família do que me criou, tanto dos biológicos, considero todos. E minha vida realmente é uma história bem legal, cara, que eu me orgulho muito por isso. Legal, vou conhecer sobre essa história, então, ué. Me orgulho muito por isso. É uma história longa. Vou Não, tentar vamos encurtá-la. escutar, vamos escutar. É assim, a gente começa pela minha mãe. Minha mãe biológica, a Lenita, né? Lindinalva, eu não gosto de chamar de Lindinalva. Mas é Lenita, que é o apelido dela, né? A minha mãe, a família da minha mãe, a mãe dela, na verdade, teve vários filhos e ela não tinha condição de criá-los, né? E minha mãe é um deles, né? E aí, o que aconteceu? A família dos Bersani, né? A Terezinha Bersani, pegou minha mãe para criar, né? Pegou para criar e criou ela até, né? Até ficar jovem e tal. Essa Terezinha Bersani tinha mais 3 filhos, minha mãe somou com os filhos, com 4 filhos, né? Desculpa. E aí, minha mãe, já de jovem, né, com 20 anos, ela engravidou, né? Teve um caso com uma pessoa, engravidou de mim, né? E na emoção de não ter, às vezes, não ter uma garantia, instrução para criar, tal, bagunçou a vida, talvez, né? Porque você sabe quando engravida, Tá a sem Ju estrutura, fica sabe, difícil, fica né? difícil, a estrutura às vezes pesa e assusta, né? Muito. Assusta, e ela assustou, não sabia o que fazer. A mãe dela de criação, que é a Terezinha, também me pegou para criar. Olha só. Então, na verdade, ela é minha avó, né? Me criou, mas eu considero como mãe, né? A Terezinha Bersani. Minha mãe seguiu a vida, né? Minha mãe seguiu a vida, continuou a vida, mas ela sempre foi me visitar, desde criança. Mas ela seguiu a vida. E eu fui criado pela família dos Bersani. Terezinha Bersani, que tinha mais 3 filhos. E nesse meio de tempo, acho que eu não sei se eu já era nascido, acho que não. A Terezinha Bersani perdeu o marido, faleceu, né? De um acidente, faleceu. E minha mãe, e a Terezinha, eu vou falar Terezinha que é mais fácil de eu explicar para vocês. A minha avó, Terezinha, acabou se envolvendo com outra pessoa, que é o Ditão, que eu acabei de falar. Meu pai de criação, Ditão Turiba, ou Ditão Negrão, né? E eu fui criado por eles, pela Terezinha e pelo Ditão, tá? Com 7 anos, a minha avó, né, a Terezinha, faleceu também,
E eu fui sendo criado pelo Ditão e pelos 3 filhos da Terezinha. A Ciomar, que é minha madrinha, né? A Maria Tereza e o tio Fernando, né? Cada um na sua cidade, mas os 3, mais meu pai Ditão, me criou, né? Foi passando, aí foi onde a infância, estudei, brinquei, joguei bola. Como todo mundo tem a sua infância, eu também tive uma infância maravilhosa, que infelizmente hoje em dia não tem mais essa infância. Acabou a infância hoje em dia. Você não vê mais criança na rua mais, acabou. Exatamente. Infelizmente, as crianças de hoje em dia perderam aquela Nós falamos- fase boa. Nós falamos isso ontem, hein? Perdeu. Ju, eu fico preocupado com isso. É lógico que hoje em dia o celular, computador, internet, tecnologia é ótimo para as pessoas, para as crianças e para tudo mais. Mas acho que a parte de infância que tinha antigamente, que você teve, a Ju teve, o Thiago teve, não tem mais, cara. Isso aí a criança vai sentir falta Com certeza. no futuro. Seu filho vai, meu filho vai, minha filha. A criança vai sentir falta, Vai. mas, tipo, assim, que nem eu, no meu caso, que nem eu acho que o Raul ainda é muito novinho, ele tem 6 anos ainda. Eu não tenho coragem de deixar ele Não tem. na porta de casa. Eu não tenho. Às vezes os meninos vinham chamar ele pra brincar, aí eu tinha que ficar na calçada. E eu não gosto de ficar na calçada. Às vezes eu sento um pouquinho, mas eu não gosto, eu gosto de ficar dentro de casa. E eu não consigo ficar aqui no sofá e ele sentar na calçada, eu tenho medo. Então, eu privo muito. Sei. Mas ó, a preocupação que você tem é de que todos os pais têm. Então, Hoje em dia isso os que é o pais não foda. deixam Não mais, Ju. deixa. Por N motivos, a gente tem medo, a gente não conhece mais ninguém, não é só em Pontal, em todos os E lugares. as crianças entendeu? nossas, assim, que é mais trancada dentro de casa, não tem as malícias das outras. Isso. Isso que é o foda. E aí, o que acontece? A gente acaba prendendo os filhos dentro de casa, com medo de soltá-los na rua, ainda mais com 6, 7, 10, 12 anos. Meu filho tá agora que tá saindo mais de casa, de bicicleta. Ele nem bicicleta andava um ano passado. Tá soltando mais bicicleta, porque a gente tem medo. Só que a minha infância, a sua, tá, Ju, era maravilhosa, cara. Nossa. Era surreal. Pô, você saía no clube à noite, saía de casa meia-noite para ir ao clube, saía e ia embora de boa, tranquilo pra casa, ninguém mexia com você. Não, e você saía cedo de casa pra brincar. Sua mãe saía na rua, ela não te via ali. Mas sabe o tipo quê? assim, tá ali. Não tinha aquela preocupação, meu Deus, cadê? É porque assim, ó, ele sabia, só um exemplo, que a dona Zezinha, a dona Tianinha, a dona Maria tava ali também, batendo os olhos. Isso, Quer dizer, todo mundo era segurante de todo mundo. Essa era a isso. verdade. E antigamente também as nossas moradias, assim, pelo menos eu, assim, morava mais em casa mais simples, minha avó. Então, tipo assim, saía de um quintal, já entrava no outro, que já saía do outro, já entrava no outro, não tinha muro, não tinha cerca, então a gente tava sempre por ali. Agora hoje já é mais diferente, né? Hoje é Hoje tá, selva de pedra. enfim. É. Aí eu fui, né, fui crescendo né, meus tios, hoje eu tenho alguma coisa, sou alguma coisa pelos meus tios, né, que é os filhos da Terezinha, meus tios, minha madrinha, sempre me ajudou, tudo quanto é, minha vida é em função deles. E aí aconteceu, aí vem uma nova história, uma nova parte. Porque até então, eu já te falei da minha mãe biológica, a Lenita, eu falei da minha vó e mãe de criação, e meu pai de criação, que é o Ditão. Falta falar do outro, Pai do biológico. pai biológico. Que eu fui conhecê-los, eu tinha 16 anos. Mas ele era daqui de Pontal? Você vai saber quem que é. Você vai assustar. Você nem imagina quem é, Ju. Eu também não. Eu acho que eu não conheço, não. Eu também não. Bom, aí, com 16 anos, né, eu comecei a frequentar alguns lugares e ter amizade sempre tive amizade com bastante gente, e eu comecei a ter amizade com uma rodinha de amigas de escola, que as minhas 2 irmãs também frequentavam, mas ninguém sabia, nem eu, nem elas, que a gente era irmãos, entendeu? Ó, chegou. Opa, ixi, peraí, quero ver essa história. Chegou, hein? Chegou, Vai hein? falando outra coisa, gente. Outra coisa. Não, já tem que continuar, pô. Senão fica ruim pro corte do Thiago lá. Continua. Continua. E a Ju? Sem saber. Vai ter que assistir, hein? Depois ela vai ter que assistir. Vai.
Ju, o Roland. Então, aí, o que acontece? Eu queria falar uma coisa também assim pra você, ó. A minha história de vida, todo mundo sabe, muitas pessoas antigas sabem, só que ninguém chegou em mim e falou, ó, Matheus, é assim, 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 assado. O porquê? Ninguém. Nem minha mãe falou. Minha mãe nunca me falou. Minha mãe nunca chegou em mim e falou, Matheus, ó, é assim, 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 assado. Aconteceu isso, aquilo, outro. Nunca. Ninguém. Eu fui descobrindo por partes. Um fala uma coisinha ali, outro fala coisinha aqui. Falava, né? Agora eu já sei. E outra, você também não buscava isso. Não, eu ficava de boa, ficava na minha. Porque assim, ô Elan, eu sempre Você fui uma tava pessoa feliz, cara. Entendi. Sempre fui. Meus primos, minha tia, sempre me deram o que eu precisei. A família dos Bersani, a família dos Pedro, que também são parentes, fui criado com eles também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então eu nunca tive a curiosidade de ir atrás dos meus antepassados. Ó, quero saber o que aconteceu. Não, eu sempre continuei vivendo. E muita gente às vezes conversava comigo sabendo da minha história, mas não tinha interesse às vezes de falar, ó, vem cá, deixa eu te falar. Às vezes dá interesse, às vezes é medo também de falar alguma coisa que É, te não... magoar também. Tem esse lance Coisa de que, magoar, né, entendeu? tem. É de complicado isso aí, Alan. Complicado você falar pra uma pessoa que aconteceu antigamente, que foi, que fez. É complicado você falar isso pra alguém, entendeu? Por mais que seja amigo, irmão, parente. Ó, você vê, eu tenho uma puta de uma liberdade com você e nunca te perguntei. É verdade. Nunca. Então, Nós assim, nunca tivemos essa conversa. não, é o tipo de liberdade que a gente. É o bom senso, vamos dizer assim. É. Cada um tem que ter o bom senso ali, a gente Isso. entende, entendeu? Mas é isso aí que falta, que tem nas É, pessoas. é. Então, aí, com 16 anos, primeiro eu vou falar uma passagem para depois falar. Com 16 anos, eu comecei a frequentar a turminha de amigas e amigos que frequentava minhas irmãs também, que até então a gente não conhecia, Aham. entendeu? E aí nós fizemos uma viagem no final do ano. No final do ano, a Maria Luzia, professora de ciências, mãe do Dar, mãe do Dayan, Sim. ela fazia todo ano uma viagem, ao invés de fazer formatura, festa de formatura, ela fazia uma viagem no final do ano, em Serra Negra. Ela fez por vários anos. Não é em Serra Negra? Serra Negra, a gente ficava lá, não lembro quantos dias ficava. Ficava de 5, 6 dias lá em Serra Negra. E nesse ano, eu fui com a turma anterior. Eu tava no primeiro colegial, eu fui com a turma da 8ª série, que era a turma das minhas irmãs, da Noelle, que é a mais velha. E nós fomos pra essa viagem, né, e tal, e foi onde eu comecei a ter mais amizade com eles. Com elas e eles, os amigos e amigas. Chegou no fim, na volta da viagem, a gente tirou bastante foto. E naquela época, o Adriano Foto, ele amplia. Se você revelasse as fotos lá, se você tem bastante amizade com ele te dava uma ampliação grátis. E aí eu falei, fiquei no Noelle, falei, Noelle, eu vou ampliar